Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 274, estamos continuando o livro de Neemias. Hoje vamos ler os capítulos 4 e 5 de Neemias e também vamos começar um livro novo hoje. Vamos começar o livro de Esther. E no livro de Esther, aqui na nossa tradução... Tá, calma, eu já falo disso. Hoje vamos ler os capítulos 11 e 12 de Esther, pois é. E também Provérbios 20, versículos de 27 a 30. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. E aliás, isso é importante, porque hoje vamos começar o livro de Esther. E ele é complicado, porque acontece que a história de Esther é comumente aceita entre os cristãos. Porém, tem muitos capítulos que não são. Lembra da história de Martinho Lutero, que em 1521, foi 1521? 1519, quando ele tirou os 7 livros deuterocanônicos da Bíblia. Ele também tirou alguns capítulos do livro de Esther. Então você pode acabar sentindo uma hesitação sobre esse livro, porque até alguém como São Jerônimo era meio hesitante quanto a alguns dos livros deuterocanônicos, e esses capítulos de Esther, tal como alguns capítulos de Daniel, lembra da história de Susana, daquele dragão lá? Nós lemos essas partes umas semanas atrás. Porém, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa entendem esses capítulos como parte do cânone, parte dos livros deuterocanônicos. Então, para entendermos toda a história, temos que começar pelos capítulos 11 e 12, que na verdade são os capítulos 1 e 2, para termos a ordem cronológica do livro de Esther. É meio confuso, mas na hora vocês vão entender melhor. Enfim, espero que tenha feito mais sentido agora. Aliás, se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link da descrição do vídeo. E se você fez isso, você provavelmente tinha falado, ué, eles erraram aqui, tá dizendo Esther 11 e 12, mas é 1 e 12. Não. Pois é, não é eu. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente poder aparecer pra você todos os dias nesse ano e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, esse é o dia 274. Vamos ler Neemias capítulos 4 e 5, Esther capítulos 11 e 12 e Provérbios 20, versículo de 27 a 30. Pessoal, lembrando que para a gente poder acompanhar a leitura junto com o Padre Mike, a gente vai ler a partir do capítulo 3, versículo 33 até o versículo 38 e depois o capítulo 4 e o capítulo 5. Vamos lá. O livro de Neemias. Quando Sanabalate soube que estávamos reconstruindo a muralha, ficou indignado e enfurecido. Começou a caçoar dos judeus, dizendo à gente dele e à guarnição samaritana: que estão fazendo esses judeus desgraçados? Não há ninguém que o impeça? Vão oferecer sacrifícios? Creem que vão terminar num dia e ressuscitar algumas pedras calcinadas de montões de escombros? O amonita Tobias, que se encontrava ao seu lado, disse: deixa que construam. Se uma raposa subir aí, abrirá brecha em sua muralha de pedra. Escuta, Deus nosso, como caçou um de nós. Faze que seus insultos recaiam sobre eles e que sejam como despojos no desterro, para que caçoem deles. Não encubras seus delitos, não apagues de tua vista seus pecados, pois ofenderam os construtores. Continuamos erguendo a muralha, que ficou restaurada até meia altura. O povo trabalhava com gosto. Capítulo 4. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azotitas souberam que a restauração da muralha de Jerusalém ia adiante, pois começavam a fechar as brechas, ficaram muito irritados. Confabularam entre si para lutar contra Jerusalém e semear nela a confusão. Confiando em nosso Deus, postamos uma guarda dia e noite para vigiá-los. Enquanto isso, os judeus diziam: os carregadores se esgotam e os escombros são muitos. Sozinhos não podemos construir a muralha. Nossos inimigos comentavam: que não saibam nem vejam nada até que tenhamos penetrado no meio deles e os matemos. Assim deteremos as obras. Nessa situação, os judeus que viviam entre eles, vindo de diversos lugares, nos repetiam constantemente que iriam nos atacar. Então, por trás da muralha e entre os matagais, em trincheiras, postei pessoas divididas por famílias e armadas com suas espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção,
eu disse aos notáveis, às autoridades e ao resto do povo: Não tenhais medo deles. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai por vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Quando nossos inimigos viram que estávamos informados, Deus desbaratou seus planos e pudemos voltar à muralha, cada qual para a sua tarefa. Contudo, desde aquele dia, a metade de meus homens trabalhava, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. As autoridades se preocupavam com todos os judeus. Os que construíam a muralha e os carregadores estavam armados. Com uma mão trabalhavam e com a outra empunhavam a arma. Todos os pedreiros levavam a espada cingida na cintura enquanto trabalhavam. Um trombeteiro ia ao meu lado, pois eu havia dito aos notáveis, às autoridades e ao resto do povo: O trabalho é tão grande e tão extenso que devemos espalhar-nos ao longo da muralha, longe uns dos outros. Quando ouvirdes a trombeta, onde quer que estejais, vinde reunir-vos conosco. Nosso Deus combaterá por nós. E assim continuamos, uns trabalhando e outros empunhando as lanças, do despontar da aurora até o surgir das estrelas. Nessa ocasião, eu disse também ao povo: Todos pernoitarão em Jerusalém com seus servos. De noite montaremos guarda e de dia trabalharemos. Eu, meus irmãos, meus servos e os homens de minha escolta dormíamos vestidos e com as armas ao alcance da mão. Capítulo 5. Problemas sociais. O povo simples, sobretudo as mulheres, começaram a protestar energicamente contra seus irmãos judeus. Uns diziam: Temos muitos filhos e filhas, que nos deem trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Passamos tanta fome que temos de hipotecar nossos campos, vinhedos e casas para conseguir trigo. E outros ainda: Tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar o imposto real. Somos iguais aos nossos irmãos, nossos filhos são como os deles. No entanto, devemos entregar nossos filhos e filhas como escravos. Algumas delas, inclusive, foram desonradas, sem que possamos fazer nada, porque nossos campos e vinhas estão em mãos alheias. Quando fiquei sabendo de suas reclamações e do que acontecia, fiquei indignado, e sem poder conter-me, enfrentei os nobres e as autoridades. Disse-lhes: Vós vos comportais como usurários com vossos irmãos. Convoquei contra eles uma assembleia geral e lhes disse: Nós, na medida de nossas possibilidades, resgatamos nossos irmãos judeus vendidos aos pagãos. E vós vendeis vossos irmãos para que nós os resgatemos. Eles emudeceram e não encontraram resposta. Continuei: Não está certo o que fazeis. Somente respeitando o nosso Deus, evitareis o desprezo de nossos inimigos, os pagãos. Também eu, meus irmãos e meus servos, lhes emprestamos dinheiro e trigo. Esqueçamos essa dívida. Devolvei-lhes hoje mesmo seus campos, vinhas, olivais e casas, e perdoai-lhes o dinheiro, o trigo, o vinho e o azeite que lhes emprestastes. Eles responderam: Devolveremos sem exigir nada. Faremos o que está dizendo. Então me despojei do manto, dizendo: Assim despoje Deus de sua casa e de seus bens quem não cumprir sua palavra, e que fique despojado e sem nada. Toda a assembleia respondeu: Amém. E louvou o Senhor. O povo cumpriu o que prometera. Diga-se de passagem, desde o dia em que me nomearam governador de Judá, cargo que ocupei durante 12 anos, desde o 20º até o 32º ano do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus irmãos comemos à custa do cargo. Os governadores anteriores oneravam o povo, cada dia exigindo dele 400 gramas de prata para o pão e o vinho. E também seus servos oprimiam o povo. Mas eu não agia assim por respeito ao Senhor. Além disso, trabalhei pessoalmente na muralha, embora eu não fosse dono de terras, e todos os meus servos passavam o dia na obra. À minha mesa sentavam-se 150 nobres e conselheiros, sem contar os que vinham dos países vizinhos. Todo dia preparava-se um touro, 6 ovelhas escolhidas e aves. E cada 10 dias encomendava-se vinho de todo tipo em abundância. E apesar disso, nunca reclamei a manutenção de governador, porque o povo já estava muito onerado.
Deus meu, para meu bem, lembra-te de tudo o que fiz por este povo. O livro de Ester, capítulo 11. No segundo ano do reinado do imperador Artaxerxes, no dia 1º de abril, teve um sonho Mardoqueu de Jair, de Semei, de Cis, benjaminita, um judeu que vivia na cidade de Susa, funcionário da corte, um dos deportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos de Jerusalém com Jeconias, rei de Judá. Sonhou o seguinte: uma confusão de gritos, trovões, um terremoto, tumulto na terra. Depois apareceram 2 grandes dragões preparados para o combate. Lançaram um rugido, e ao ouvi-lo, todas as nações se armaram para atacar a raça dos justos. O dia ficou escuro e sombrio, dia de tribulação e angústia, calamidades e tumultos. Toda a raça dos justos se assustou, temendo a ruína, e se dispuseram a morrer, mas gritaram ao Senhor. E em resposta ao seu clamor, um rio enorme e caudaloso surgiu como de uma pequena fonte. Apareceu uma luz e saiu o sol. Os oprimidos se fortaleceram e devoraram os grandes. Quando Mardoqueu acordou, aquele sonho havia ficado profundamente gravado. Nele tinha visto os planos de Deus, e nele ficou concentrado até a noite, tentando decifrá-lo. Capítulo 12. Mardoqueu vivia na corte com Gábaza e Zarra, os 2 eunucos reais sentinelas, e ouvindo suas conversas soube de seus planos, até averiguar que preparavam um atentado contra o rei Artaxerxes. Mardoqueu informou o rei sobre todas essas coisas. O rei interrogou os 2 eunucos. Eles confessaram e foram executados. Então o rei mandou escrever esse fato nos anais, e Mardoqueu, por sua conta, escreveu um relato de tudo isso. O rei deu a Mardoqueu um cargo na corte e o recompensou com presentes. Mas Amã, de Amadates, de Agag, pessoa com muito prestígio diante do rei, andava buscando um modo de prejudicar Mardoqueu e seu povo por causa da questão dos 2 eunucos do rei. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículos de 27 a 30. O espírito humano é lâmpada do Senhor, que sonda o íntimo das entranhas. Misericórdia e lealdade guardam o rei. A misericórdia assegura seu trono. Orgulho do jovem é sua força. Honra do ancião são seus cabelos brancos. Feridas e chagas purificam do mal. Golpes, o fundo do ventre. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra proclamada a nós. Nos ajude a receber tua palavra com graça, com amor, e que ela nos torne sábios para que possamos ver tudo à luz de ti, tua verdade, tua vontade e tua palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês aí que estão ouvindo, que são homens mais velhos, que talvez alguns de seus cabelos não sejam mais da cor original. Olha o versículo 29, tá dando uma moral para vocês aqui, tá encorajando vocês. Diz lá: orgulho do jovem é sua força, honra do ancião são seus cabelos brancos. E é isso, né? Orgulho do jovem é sua força. Essa molecada aí que tem muito para aprender, a vida ainda vai ensinar muito para eles. Mas a honra dos anciãos são seus cabelos brancos. Com a idade vem a sabedoria, né? E isso pode parecer só alguém querendo ser legal com o pessoal mais de idade, mas, pô, tá aqui na palavra de Deus, então é verdade, literalmente é a verdade. Ai, ai. Eu mesmo tô com os cabelinhos mais claros aparecendo nas laterais ultimamente, mas enfim, vamos lá. Neemias. E até agora vimos o quê? Vimos ele voltando a Jerusalém, a Judá, e ele tá lá reconstruindo o muro com uma equipe de pessoas. Cada um tá fazendo sua parte e a obra tá andando. E pensa, o Senhor esteve com Neemias esse tempo todo. E dá pra ver, né, como que ele tá agindo nisso tudo. Tipo, lembra lá quando Neemias estava com o rei Artaxerxes, que o rei percebe que ele tá triste, meio abatido, e pergunta: o que te aflige? E Neemias reza e depois conta a ele. E o rei pergunta o que ele deseja fazer, e Neemias reza de novo, e diz que deseja cartas de autorização e basicamente recursos para reconstruir o muro. Então, isso é concedido a ele é abençoado. Então você vê que o Senhor tá mesmo com ele. Porém, mesmo assim, Neemias encontra gente que está contra o que ele está fazendo. Ele encontra oposição. Ou seja,
Mesmo você cumprindo uma missão que o Senhor te deu, mesmo o Senhor estando com você, ainda haverão pessoas que tentarão te impedir. Porque o que acontece é que toda ação feita para o Senhor neste mundo, sempre haverá algum tipo de oposição a ela. Isso é uma coisa que todos sabemos. E dá para ver isso acontecendo claramente aqui nos capítulos 4 e 5 de Neemias, onde temos Sanabalate e o amigo dele, Tobias, né? Sanabalate e Tobias estão ridicularizando, eles estão rindo dos judeus, falando: o que vocês estão fazendo aí? Vocês acham que vão conseguir construir esse muro? E Tobias tenta ser engraçado, ele fala uma coisa que sairia facilmente da boca de uma criança querendo zoar a outra. Ele diz: se uma raposa subir aí, abrirá uma brecha em sua muralha de pedras. Tipo, é isso? Essa é sua ofensa? É o melhor que você conseguiu pensar? Que o muro é fraco e não ia aguentar nenhuma raposa? Eu acho que fraco é essa sua criatividade. Enfim, mas acontece que eles não só ficam criticando e provocando, mas eles também vão lá atacar para matar o pessoal que está tentando construir o muro. E a forma como Neemias reage é, diz lá no versículo 2 do capítulo 4, né? É assim: confabularam entre si para lutar contra Jerusalém e semear nela a confusão. E daí continua no versículo 3: confiando em nosso Deus, postamos uma guarda dia e noite para vigiá-los. E. Ah, Neemias é o cara, né? Tipo, a gente tá só no capítulo 5, mas já deu pra ver, né? A cada capítulo, Neemias demonstra que ele não só é o cara, mas ele é o cara que segue Deus. E isso é incrível. Tipo, ele tá lá fazendo o trabalho de Deus e então aparecem pessoas que são contra, né? Que são contra Deus. E de que forma ele reage? A primeira coisa que ele faz, diz lá, né? Confiando em nosso Deus. Ou seja, basicamente ele rezou. E, cara, a gente nunca lembra disso, né? Tipo, você tá lá fazendo algo que o Senhor te pediu pra fazer, e o Senhor demonstra que ele tá do seu lado, né? Ele demonstrou a Neemias em vários momentos. Mas aí na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a gente tenta resolver sozinho, esquecemos que o Senhor tá conosco, e daí quando não dá certo, desistimos. E Neemias, ele faz duas coisas. Diz lá: confiando em nosso Deus, ou rezando, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, diz lá, postamos uma guarda dia e noite para vigiá-los. Então, Neemias confia totalmente na força do Senhor, mas ele também age. Ele se volta ao Senhor em oração, mas ele também estabelece uma guarda como proteção contra eles dia e noite. E isso é fundamental para todos nós. A gente reza confiando no Senhor e agimos confiando no Senhor. Tudo o que fazemos, seja rezar, trabalhar, dormir, comer, beber, fazemos tudo isso confiando no Senhor. E então o que acontece é que eles se dividem, metade das pessoas continuam trabalhando no muro e metade fica de guarda com as lanças e as espadas. Assim não tem como eles sofrerem um ataque surpresa. E não só isso, mas diz lá que tinha gente que estava com uma mão segurando uma pá e com a outra a espada, né? Com uma mão trabalhava e com a outra ficava de guarda, meio que nessa ideia. E muitos nem voltavam para casa, né? Dormiam lá mesmo, na muralha que até uma raposa derrubaria, né? E por que tudo isso? Porque eles estão fazendo o trabalho de Deus. E eles sabem que há forças nesse mundo que não querem que esse trabalho seja feito. Então Neemias, ele está sendo abençoado, mas ele também fica atento, ele toma cuidado, ele está sempre ciente do que está ao redor dele. E diz lá também que ele sabia o que os governadores anteriores fizeram. E ele agora é o governador, né? E diz lá que durante esses 12 anos, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, nem ele nem seus irmãos comeram às custas do cargo. Ele diz que os governadores anteriores oneravam o povo e tomaram deles comida e vinho, além de 400 gramas de prata, e oprimiram o povo, até seus servos oprimiram o povo. Mas ele diz: mas eu não agi assim por respeito ao Senhor. E lembra de Salomão? Lembra do filho dele, Roboão? Que quando Salomão morreu, ele tinha tratado mal uma parte do povo. E quando Roboão assumiu, o conselho que ele havia recebido dos anciãos era que ele pegasse mais leve com esse povo, que ele desse um descanso para eles e que se ele fizesse isso, ele seria amado por esse povo. Mas aí o conselho que ele recebe dos amigos dele, do pessoal que estudou com ele, que jogava bola junto, como o Jeff fala, né? Eles disseram para ele: não, você tem que ser ainda mais severo do que seu pai com eles. E é esse o conselho que Roboão segue, e o resultado disso foi a divisão do reino. E você vê aqui que Neemias é muito mais sábio que Roboão. Porque ele diz: os governadores anteriores oprimiam o povo, até os seus servos oprimiam o povo. Eles exigiam grandes pagamentos e impostos do povo. Então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou taxar ninguém assim. O que eu vou fazer é convidá-los a construir um muro, porque é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim para ajudá-los, não a me servir, mas a servir a Deus.
E isso é incrível demais. Neemias é um líder incrível, né? E ele é um ótimo exemplo de um homem temente a Deus. E é muito legal ver isso, porque na Bíblia vemos muitas pessoas virtuosas, mas é difícil ver alguém sendo tão consistentemente virtuoso como Neemias. Porque tivemos. Tem Tobit, mas ele também ficava reclamando, né? Tudo bem que a vida dele também não foi fácil, mas o ponto é que Neemias não é perfeito. E vamos ver que uma das grandes oposições que ele vai enfrentar é interna. Porém, não é sobre ser perfeito, e sim consistente. Ele está sempre sendo generoso, sempre querendo cumprir a vontade de Deus e sempre se voltando à oração. Porém, ele não deixa de agir, como vimos. Ele recorre ao Senhor, porém ele não fica parado. Enfim, podemos aprender muito sobre como ter um coração que agrada o Senhor lendo o livro de Neemias. Eu fico muito feliz por essa oportunidade de lê-lo junto com vocês. Tem sido bem legal. Agora, antes de encerrarmos por hoje, temos eu ia dizer os 2 primeiros capítulos de Esther, mas temos os capítulos 11 e 12 de Esther. E o que acontece é que, assim, aqui na Bíblia da Grande Aventura tem uma nota e eu vou ler ela aqui em voz alta para vocês. Eu vou traduzir e ler em voz alta para vocês. Diz aqui: o desarranjo, né, a forma como os capítulos estão distribuídos fora de ordem. Diz lá: o desarranjo dos capítulos e versículos é devido à inserção das partes deuterocanônicas em seu lugar lógico na história de Esther, conforme narrado na versão grega da qual são retiradas. Elas estão impressas em itálico, né, aqui na Bíblia da Grande Aventura, para permitir ao leitor reconhecê-las imediatamente. Na Vulgata Antiga, lembra que a Bíblia Vulgata é a que foi traduzida por São Jerônimo do hebraico e grego para o latim. Na Vulgata Antiga, essas partes foram inseridas por São Jerônimo imediatamente após o texto hebraico de Esther, independente da posição lógica, porque ele mesmo não as considerava canônicas. Portanto, elas foram numeradas como capítulo 10, versículo 4, até o capítulo 16, versículo 24. Eles acreditaram ser melhor deixar a numeração dos capítulos e versículos inalterada na edição atual, porque dessa forma eles... E agora sou eu falando, tá? Não tô lendo. Dessa forma, dá pra você saber que essas eram as partes que São Jerônimo havia colocado após o capítulo 10. E isso é bem importante, né? Então, tem 6 capítulos extras, basicamente, no livro de Esther, nas Bíblias católicas e ortodoxas. E São Jerônimo, e isso é bem interessante, eu não lembro se eu já falei disso aqui. O Papa Damaso I havia pedido para São Jerônimo traduzir as escrituras gregas e hebraicas para a Bíblia Latina, a Vulgata, como a chamamos. E quando São Jerônimo disse que não considerava esses 6 capítulos de Esther canônicos, o Papa disse: ok, mas de novo, a versão grega é a versão que é citada pelos escritores do Novo Testamento 80% das vezes. Então, se o livro de Esther, na versão grega, tem esses 6 capítulos, vamos incluir esses 6 capítulos porque eles são parte da Septuaginta. E assim eles foram incluídos e foi legal que São Jerônimo, em seu crédito eterno, ele ouviu o Papa Damaso e os incluiu. Ele tinha dito: essa é minha opinião acadêmica. E o Papa disse: ok, mas aqui é a tradição histórica e santa da igreja, então deixa eles aí. E assim eles foram mantidos. São Jerônimo os manteve e aqui está a Bíblia, sem faltar uma única palavra. Eu espero que tenha feito sentido. Então, para aqueles de vocês que já tinham lido o livro de Esther, vocês podem não ter lido a história de Mardoqueu, que será mencionada mais tarde, quando o rei se compadecer de Mardoqueu. Porque vimos aqui a história de como Mardoqueu salvou a vida do rei Artaxerxes. Então agora vocês conhecem essa parte da história. Que bênção é estar junto com vocês aqui mais um dia. Aliás, tem um negócio que eu queria falar pra vocês que eu não sei se já falei em algum episódio, mas eu rezo por vocês todos os dias. E se vocês não se importarem, se não for pedir muito, eu queria pedir pra vocês rezarem por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Deus abençoe.